Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Evangelho dessa tarde. Que o nosso mestre e os nossos irmãos de luz estejam ao nosso lado essa tarde, por entendimento, por uma compreensão. E fico feliz de estar aqui novamente com todos vocês. Vamos aos nossos recadinhos hoje. O Yara não entrou. Entrou, pode continuar. Tudo bem? Oi, gente, saudade de vocês todos. Então, vamos lá. A Jaildo acho que está aqui também. Não, ainda não. Ela vai chegar daqui a pouco, tá bom? Pode dar continuidade. Eu estou aqui nos bastidores. Tchau, gente. Obrigado. Então, vamos aos nossos recadinhos, né? A importância da água, tá? Quem já separou a sua água, a fluidificação dela. Então, quem não separou, já pega esses momentinhos, esse tempinho aqui, e já separe a água. Perdão. Desculpe. Então, vamos lá. Então, quem não separou, separe a sua água, já para o tratamento espiritual. É importante dar continuidade nesse tratamento, ao mesmo tempo que a gente está ouvindo um pouco do Evangelho, receber essas energias, a nossa vibração depois a nossa prece, juntamente com os nossos mentores, para que essas águas recebam aquilo que cada um de nós necessita, né? Que seja através do nosso merecimento. O segundo recadinho dessa tarde, também bastante importante, é o nosso curso doutrinário. Então, o nosso curso vai se iniciar agora em 2021, dia 13/4, uma terça-feira às 8 horas. Quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a doutrina, quem tem interesse em dar continuidade dessa religião, né, se a gente pode chamar assim também, né, tão gratificante para nós, que nos traz equilíbrio, que nos traz conhecimento, que desvenda uma série de coisas, para nós é muito importante. E quem quiser participar, quem quiser ter um interesse, acesse o estudos@searadeluz.com.br, faça a sua inscrição. O curso é inteiramente online, o curso é inteiramente gratuito, são feitos turmas, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, são salas separadas, né, monitores separados. Então, assim, é um momento de aprendizado, de conhecimento, né, para todos, né, não só quem está ouvindo, quem está participando também, os monitores, é um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina. Então, fica aí o nosso convite, dia 13/4 vai se iniciar a turma aí do primeiro ano. Quem tiver interesse, por favor, entre em contato com estudos@searadeluz.com.br, né, por esse e-mail, e faça o seu cadastro. O terceiro recadinho é a doação de alimentos, né? Então, continuamos ainda no estado da pandemia, então quem puder nos ajudar com os alimentos, com a doação, quem mora em prédio e quer participar através do próprio condomínio, seus vizinhos, e arrecadar alimentos para as famílias que são beneficiárias aí da entidade Seara de Luz, por favor, a gente agradece. Quem não puder nos trazer, a gente vai retirar esses alimentos. Então, quem quiser fazer um mutirão, quem quiser realmente aproveitar os vizinhos, os próximos, né, seja em casa ou apartamento, e fazer essa doação, né, arrecadando esses alimentos, porque essas pessoas que são assistidas pela nossa casa, né, graças a Deus, elas continuam recebendo esses alimentos, e nesse momento bastante difícil que todos nós vivemos, né, um momento da pandemia, um momento de muito instabilidade na parte comercial de empregos, então tem muita família que realmente necessita. E o nosso quarto e último recadinho, Jailda, muito boa tarde, tudo bem com você? Cheguei agora correndo lá do Não tem centro. problema. Eu só estou terminando um recadinho aqui e eu já passo a vez para você, tá, Jailda?
O nosso último recadinho é do nosso atendimento fraterno, né? Então, quem tiver interesse sobre isso, quem necessitar, né, essa é a palavra mais presente para o momento, né, de um atendimento, de uma orientação, por favor, nos contate, né, o 996006710, faça a sua reserva, a sua agenda, né, e vai ser feito como dentro da Casa Seara de Luz, né, é feito essa entrevista com bastante privacidade, são orientados alguns processos. Então, muitas pessoas, nesse momento difícil que nós passamos, necessitam dessa ajuda. Infelizmente, a nossa casa, como as outras também, existe essa restrição, então nós também não podemos parar, né, porque é um momento realmente que todo mundo necessita. Então, a gente está com esse canal aqui, é uma necessidade, né, digamos assim, uma adaptação necessária para o momento. Então, fica aí, ó, 996006710. Então, pessoal, eu ia fazer uma leitura, mas eu vou passar um pouquinho para Jailda, mas antes, vamos todos nós aqui nos unir e fazer uma prece de abertura. Então, vamos assim, fechando os nossos olhos, pedindo ao nosso Mestre Jesus que envolva a cada um de nós, envolva os nossos mentores, envolva a nossa casa, a Seara de Luz, os mentores da casa, a equipe espiritual. Pedimos, Mestre Jesus, humildemente, que nessa tarde permita a cada um de nós o entendimento do tema. Permita que cada um de nós consiga enxergar oportunidades para colocar em prática. Pedimos também humildemente, Jesus, envolva a nossa irmã Jailda em muita luz, em muita paz, em muita serenidade, para que as suas palavras realmente tragam a cada um de nós o alimento, o vosso evangelho, com muita clareza, com muita luz. Mestre Jesus, envolva os nossos lares e a nossa casa Seara de Luz, e permaneça conosco durante todo esse evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, dessa forma, vamos chamar a nossa irmã Jailda, que nos atendeu mais uma vez. Muito obrigado por estar vindo à nossa casa, Jailda, que é sua também, mais sua do que nossa. Agradecemos a sua disponibilidade, a sua presteza, o seu carinho conosco. E que a palavra do Evangelho fique com você hoje, com muito carinho, em nome da Casa Seara de Luz. Fique com Deus. Boa tarde, meus irmãos. Quem agradece sou eu, viu, meu amigo? Essa oportunidade abençoada de aprendizado dos ensinamentos de Jesus. É muito bom, né, estarmos unidos nesse ideal maior de aprender para melhorar a nossa conduta aqui onde nos encontramos. E o tema de hoje é realmente um tema que nos faz refletir a respeito do modo como nos posicionamos aqui no nosso dia a dia, nas lições que a vida nos oferece, tentando, assim, refletir a respeito daquilo que Jesus pede para nós. Não é?
o tema é Reconhece-se o cristão pelas suas obras, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse título, Reconhece-se o cristão pelas suas obras, foi abordado em 1863 por um espírito, foi uma mensagem do espírito Simeão, na França, né? E ele traz, assim, esclarecimentos importantes para nós a respeito do nosso modo de nos conduzir aqui no ambiente em que fomos colocados. Meus irmãos, conhece-se a árvore pelos frutos. Isso quem disse foi Jesus. Uma boa árvore não pode dar maus frutos. Assim como uma árvore que não seja boa, não pode dar bons frutos. Então, o próprio mestre deixou isto claro enquanto esteve aqui entre nós. Então, reconhece, assim como se reconhece a árvore pelos frutos, reconhece-se o cristão pelas obras que pratica, não é? Quando dizemos cristãos, nós queremos, assim, abranger essa denominação a todas as criaturas do bem, mesmo que não se digam cristãs. Né? Porque aquele que faz o bem, aquele que se deixa guiar pelo amor, está servindo a Deus e servindo a Cristo. Né? Então, o mestre deixou bem claro isso na sua época, porque, meus irmãos, os judeus, embora tivessem, assim, sido o povo escolhido para receber a mensagem do Cristo, eles não, assim, fizeram jus a essa oportunidade tão significativa em suas vidas. Eles se prenderam à religião, mas na parte formal. Então, eles priorizavam os aspectos formais da religião, como, por exemplo, jejuar, fazer as orações, né? Pagar dízimo. Então, para eles, o que mais importava era isso, a prática do amor ao próximo, do bem, não era levada em consideração. Então, Jesus trouxe essa mensagem como um alerta como, assim, um chamamento para o despertamento, para a renovação. Em outra passagem do Evangelho, Jesus faz referência à figueira que secou, né? A parábola da figueira seca. Então, resumidamente, é o seguinte: Jesus, com seus discípulos, tinham fome, passaram por uma rua, uma estrada, e viram uma figueira, assim, muito exuberante, muito exuberante em termos de folhagem, né? Ela tinha um aspecto muito bonito. E ele aproximou-se para colher figos daquela figueira. Qual não foi a sua surpresa ao ver que aquela figueira
não tinha figos. Não havia figos naquela figueira. Era uma figueira estéril. Mas, meus irmãos, não era tempo de figos. Diga-se de passagem, né? E Jesus sabia disso, claro que ele sabia. Que as árvores frutíferas só produzem na estação própria. Na época, né? Adequada. Então, o que ele fez? Ele dirigiu-se àquela figueira e disse que ninguém mais coma figos de ti. E no dia seguinte, ao passarem por lá, os discípulos perceberam que a figueira havia secado. Essa é uma outra história que daria uma outra palestra, não vamos entrar assim em detalhes. Mas o que é importante verificar aí é a questão da aparência. A figueira só tinha folhagem, entenderam? Ele, Jesus, chamou atenção para esse aspecto assim, muito importante na nossa maneira de ser. Só era aparência. A figueira tinha folhagens, era exuberante, bonita, oferecia tudo, menos o fruto. Não é tão importante. Então, esta associação pode ser feita às pessoas que dizem, como o próprio Jesus fala, Senhor, Senhor, que assim, falam o nome de Deus, que louvam a Deus, que fazem toda uma encenação, né, que fica só nas palavras, mas que não se traduzem em atitudes, em ação. Então, é isso que o Espírito Simeão quer nos orientar para que nós não nos assemelhemos a esse tipo de criatura que não tem Deus em suas atitudes, que não coloca Jesus na sua maneira de ser, mas apenas na boca, no palavreado, né? Que vive pregando o nome do Mestre, que vive falando em Deus, que vive dizendo tanta coisa assim importante, que conhece o Evangelho, que conhece a Bíblia, que sabe de cor e salteado, mas que na hora de colocar em prática, deixa a desejar. Entendeu? É esta a questão. Então, Jesus deixa bem claro isso. Nós seremos reconhecidos não pelo nosso muito falar, pelo nosso muito dizer, mas pelo bem que nós conseguirmos, assim, espalhar à nossa volta. E para fazer o bem, meus irmãos, é preciso um processo de transformação, de renovação. A pessoa precisa se esforçar para melhorar, para sair do comum, para fazer a diferença no mundo em que vive, né? Para não se igualar aos outros, porque há pessoas que dizem assim, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Né? Eu já cansei de ser bom. A gente só leva prejuízo, fazendo bem para os outros, é sempre enganado. Então, quem pensa desta maneira, meus irmãos, é semelhante a uma figueira estéril, é semelhante a uma árvore infrutífera, que de bondade só tem aparência, né? Mas que, na realidade, falta o mais importante, que é produzir no bem. É produzir no bem. E nesta parábola da figueira, nós podemos tirar também uma grande lição. É certo que não era tempo da figueira produzir frutos, e Jesus sabia disso, claro que ele sabia. Ele apenas usou a figueira como exemplo das criaturas estéreis, das criaturas infrutíferas, que
falam muito e não produzem nada de bom. É claro que ele sabia, porque ele é o Cristo planetário, ele que organizou todo o nosso planeta, natureza e tudo, ele sabia que a figueira não ia dar figos, né? Em época indevida, que ela só pode produzir seus frutos na época certa. Mas ele quer dizer também, meus irmãos, que nós não somos árvores, que nós não somos figueiras, que nós somos superiores. É isso que ele quer mostrar. Que nós precisamos assumir a nossa condição espiritual verdadeira, porque ele falou, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podereis fazer, e ainda mais. Então, segundo o livro dos Espíritos, nós somos os seres inteligentes da criação. Nós estamos acima de figueiras, nós estamos acima, né, dos elementos da natureza. Nós somos os seres inteligentes da criação. Então, nós não podemos produzir frutos apenas em estações restritas. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, a verdadeira criatura de bem, ela precisa produzir bons frutos em todas as estações. Em todas as estações. Né? Ela não pode ser como a árvore. A árvore tem o seu tempo, ela está condicionada a uma estação produtiva e tudo mais. Nós temos que ultrapassar esse limite. Nós, como seres humanos, como espíritos criados por Deus, precisamos ir além disso. Não podemos produzir bons frutos apenas nas estações alegres, quando tudo está bem na nossa vida, né? Costuma ser assim, né? Ai, estou tão feliz, como Deus é bom, tudo vai bem na minha vida e, né, tudo é maravilhoso. Quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas não correspondem àquilo que nós esperávamos, Deus se esqueceu de mim, né? Eu sou uma pessoa infeliz, nada dá certo para mim. Não, meus irmãos. O Cristo nos convida a sairmos desse limite. Nós precisamos armazenar dentro de nós, como criaturas do bem, como bons cristãos, os recursos necessários para que nós possamos semear o bem em todas as fases da nossa vida. A esperança, a coragem, a fé, né? A confiança em Deus. Tudo isso precisa estar presente dentro de nós, para que nos momentos difíceis nós estejamos abastecidos, porque é isso que importa. Nós estejamos devidamente abastecidos para, mesmo nas horas difíceis, mesmo nos momentos de dificuldade, fazer o bem, né? Dar o melhor de nós, lembrar-nos do nosso próximo e não cairmos na lamentação, não cairmos na tristeza, na revolta e no desespero. Não, nós temos um destino, nós temos um planejamento divino que é superior ao planejamento de qualquer árvore. Nós estamos acima de tudo isso, meus irmãos. Então, precisamos trabalhar nesse sentido, de melhorar-nos a cada dia, de fortalecer em nós as virtudes, as qualidades que são necessárias para
que nos mantenhamos em constante produtividade, não importa a estação que estejamos atravessando, não importa. Nas estações boas, de felicidade, nas estações mais difíceis, né? De tristeza, de agonia, nós precisamos estar devidamente abastecidos. E isso exige de nós um trabalho de renovação constante, de transformação, cada vez mais assim atuante, cada vez mais frequente, para que nós não venhamos a nos tornar uma terra improdutiva, estéril, sabe, seca. Não. Com Jesus, meus irmãos, tudo se renova, tudo se transforma para melhor. Né? E precisamos, assim, estar atentos aos momentos de dificuldade em que as nossas energias, as nossas forças precisam ser reabastecidas. São, assim, os momentos de dor, de sofrimento, né? De tristeza, que precisamos, assim, superar, vencer, porque eles fazem parte, meus irmãos, do nosso processo evolutivo, do nosso aprendizado, né? É aquilo que o Rubem Alves é um escritor, um cronista. Ele morreu faz pouco tempo, acho que uns 3, 4 anos, mas há um conto dele que se chama Milho de Pipoca. Acho que muita gente já conhece isso. Ele faz uma comparação entre o milho de pipoca e as pessoas. Ele diz assim, que o destino do milho de pipoca é ser pipoca. Esse é o seu destino. O seu objetivo é esse. É ser pipoca. E para ser pipoca, para atingir esse objetivo, ele precisa passar por um processo. E nós já sabemos, né? Quem faz pipoca sabe qual é o processo. Ele é colocado no calor, né? O milho, para explodir em flor de pipoca, ele precisa aguentar o calor ali da panela, a panela tampada, não é? Não é assim? Então, ele ali fica sob aquele calor, sob aquela quentura, para poder renascer como a flor da pipoca. Quando isso acontece, ele atingiu o seu objetivo. Ele se transforma, né? Mas ele diz, há milhos que não viram pipoca. É como se eles relutassem, se revoltassem contra aquele calor, né? Aquela quentura horrorosa. Então, eles não viram pipoca, não. O milho que não vira pipoca é chamado de piruá. Aí, o que o Rubem Alves diz? Que o milho que vira pipoca, ele se transforma em flor, que é a sua destinação. O piruá,
que relutou, que não aceitou todo aquele processo doloroso, né? Ele vai para o lixo. Aí ele diz que existem pessoas pipoca e existem pessoas piruás. Agora, meus irmãos, nós sabemos, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, que nós fomos criados para crescer para Deus. Cada um de nós, meus irmãos, está inserido num planejamento divino, que é de crescimento, de renovação, de transformação. E esse crescimento, essa transformação, essa renovação, muitas vezes, ela nos coloca no calor, na quentura das dificuldades. Né? Aqueles que aproveitam, aqueles que conseguem se adequar às situações difíceis e produzem bons frutos. Eles se transformam em flores, não é? Eles se transformam naquelas criaturas que superam as suas próprias limitações para ajudar o seu próximo, para servir. Então, produzem bons frutos, superam a si mesmos. Agora, há aquelas que se revoltam, se desesperam, que nada produzem, só lamentam. Essas são comparadas aos piruás. Agora, nós sabemos que Deus, na sua bondade infinita, não desampara nenhum de seus filhos. Aqueles que se rebelam, meus irmãos, aqueles que se revoltam, não vão para o lixo, como os piruás, né? Para eles, uma nova oportunidade é dada, porque a misericórdia de Deus acolhe todos os seus filhos. Recebeu o chamamento, né? A oportunidade apareceu, mas não aproveitou. Não soube se colocar entre os escolhidos. Mas nada está perdido, meus irmãos. Eles terão novas oportunidades para se transformarem, para se modificarem. E numa outra estação, não mais esta estação de revolta, essa estação de rebeldia, mas numa outra estação de paciência, de tolerância, numa outra estação, eles poderão produzir os frutos doces e saborosos do amor. E assim é, meus irmãos. Assim é a nossa trajetória evolutiva. Assim é o nosso processo de aperfeiçoamento. Deus, como nosso Pai, como nosso Criador, não deixa ninguém fora disso. Não deixa. Como Jesus falou, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Jamais. 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 Aqueles que hoje produzem os frutos do mal, que não têm consciência no seu papel, do seu papel aqui na Terra, que são, assim, árvores infrutíferas,
que só vivem de ostentação, de aparência, que nada fazem de verdadeiro e honesto, esses receberão de Deus uma nova oportunidade para poderem produzir bons frutos. Mas o importante, meus irmãos, é que nós saibamos aproveitar o hoje, o agora. Não é? O chamamento divino está batendo a nossa porta. Jesus falou: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Certo? Por quê? Porque para conquistar o reino dos céus, que é um estado interior de renovação, é preciso estar em sintonia com o Criador, em sintonia com os mensageiros do bem. E para isso é preciso produzir bons frutos. É preciso produzir bons frutos. Mas todos, meus irmãos, todos temos a oportunidade de mudar e de dar o melhor de nós nesta nossa trajetória de luz e de crescimento. E somente através da prática dos ensinamentos de Jesus é que nós poderemos nos transformar em criaturas de bem, em verdadeiros cristãos capazes de semear o bem por onde estiverem, deixando aqui na terra as suas marcas, os sinais da sua passagem, como os bons frutos que irão aí auxiliar a muitas criaturas. Meus irmãos, que hora que termina essa palestra? Me ajudem aí. Já passei do horário ou ainda tem tempo? Ernesto, já passei ou ainda tem tempo? Chegou ao fim, Ernesto? Não estou ouvindo sua voz. Não estou ouvindo, não. Oi, tá me escutando? Terminou? Yara, terminou? Não estou ouvindo, não. Não? Ó, um minuto. Um minuto? Ah, tá bom, 1 minuto. Então, eu vou contar... Um minuto. Então, um minuto. Vou contar uma coisa muito linda. Que nós estamos falando de produção, não é? No bem. O bem, meus irmãos, o bem é uma produção que independe de idade, de estado, de estação difícil. Não é? Então, eu vou terminar esse momento com uma passagem linda de um senhor de quase 90 anos, que estava plantando um pé de pêssegos na rua onde ele morava. Aí o seu vizinho, um rapaz jovem, observando aquela ação dele, aproximou-se e perguntou: senhor, me desculpe a indiscrição, mas com a idade que o senhor tem, o senhor ainda pretende comer pêssegos desse pessegueiro que o senhor está plantando? Aí, aquele homem, com toda a sua experiência, disse o seguinte: meu filho, a minha vida inteira eu comi pêssegos de pessegueiros que nunca plantei. Agora é o momento de deixar aqui a minha colaboração.
Que a nossa vida seja assim, meus irmãos. Que nós procuremos produzir no bem, sem intenção de colher frutos, mas sabendo que alguém irá se beneficiar dos frutos que nós produzirmos. É isso aí. Agora acabou, né? Tocou o telefone aqui, né? Eu estava... Obrigada. Obrigada pela oportunidade de vocês. Obrigada a Jesus, aos amigos espirituais. Nós que agradecemos, Jailda. Está me escutando, Jailda? Estou escutando, agora estou. Ah, então tá. Acho que o Ernesto deu algum problema no som dele, mas ele acompanha aí conosco. Obrigada de coração, viu, Seara de Luz? Você está sempre no nosso coração. Nossa, agradeço demais, fico muito feliz. Com certeza. Tem alguns comentários aqui, todo mundo com saudades de você, a maioria das pessoas. Você sempre deixa uma maravilhosa lição pra gente, viu? Eu que agradeço, eu também, com muita saudade também, né? Mas que bom que a gente pode se ver virtualmente, matar um pouquinho dessa saudade. É isso aí. Que Deus abençoe, viu, Jailda? Fica com Deus, acompanha com a gente a oração final aqui, tá bom? E sim, claro. Obrigada. Então, tá bom. Deixa eu só... Então, gente, o Ernesto ainda está com problema, Ernesto, né, no seu som. Então, dá continuidade na nossa vibração. Todo mundo tá com a água para a gente poder... Vou colocar um som aqui para gente e sintonizando. Sintonizando com a Casa Seara de Luz, com os mentores espirituais. Agradecemos a oportunidade de estarmos escutando o Evangelho desta tarde, para que a lição possa ficar no nosso coração, uma sementinha, para que possamos praticá-la, não esquecê-la. Porque toda vez que escutamos o Evangelho, na hora a sementinha fica, mas para germinar, precisa regá-la todos os dias. Então, essa é uma lição para ser regada, para ser praticada. Essa e dentre outras tantas lições. Senhor, agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos aqui em casa, outros estão nos acompanhando em outros lugares, em hospitais também tem pessoas nos acompanhando. Que Deus abençoe todos que estão em aflições, Senhor. Que procuram por uma palavra, procuram por um aconchego, procuram por amor. Mentalizando a equipe, Dr. Bezerra de Menezes, para que possa, com a sua falange de amor, possa estar abençoando todos que necessitam, inclusive nossos lares. Que cada lar que está nos assistindo e aqueles também que não puderam nos acompanhar hoje, sejam abençoados. Que cada canto da casa pode ser colocado muita paz, muito amor, muita harmonia em família. E também a água que está ao seu lado, para que seja colocado o remédio necessário, para que possamos ter energia para continuar a nossa jornada. Vibremos também as pessoas que estão em hospitais, que têm problemas de dependência química, aqueles, Senhor, que sofrem qualquer tipo de violência doméstica. Vibremos pelo nosso planeta, pelos nossos governantes.
e por todos, Senhor, todos, sem exceção, que necessitam. Que essa semana seja maravilhosa para todos nós e que possamos praticar o Evangelho, as lições que aprendemos durante a semana. Que Deus abençoe cada lar que está conosco ou que estará depois nessa live. Que Deus abençoe cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada mais uma vez. Ernesto, Jailda, compareça mais vezes aqui, tá bom? Beijo grande para todos vocês que estão nos assistindo também. A todos vocês. Muito obrigada, viu? E desculpe, eu estava no centro aqui, é um centro. Eles atrasaram um pouco. A hora que a moça, eu perguntei que horas são, ela falou 3 horas. Não tem problema. Fica tranquila. Tchau, gente. Beijo. Fica tranquila. Tchau, tudo de bom para vocês. Obrigada.